Gênesis capítulo 39, versículos 7 ao 9, começando no 7, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Senhor, que o Senhor possa agora me ajudar a trazê-la com poder, com eficácia. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, pelo poder do teu Espírito Santo. Pedimos sua ajuda esta noite, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar-nos então esta noite. E estamos tratando de uma nova série que iniciamos a semana passada, como encarar as tribulações, e o primeiro tema que estamos vendo em relação a tribulações é como agir na justiça. Semana passada nós vimos em relação da realidade da justiça, que justiça é algo real, justiça é algo que você vai encarar na sua vida. Provavelmente, eu diria que você já encarou, já se deparou com injustiça. A justiça já veio bater na porta da sua vida. Com certeza isso já aconteceu. E acostume-se, vai acontecer. Nós não podemos mudar o fato que nós vamos cair vítima para a injustiça. Isso é inevitável. O que nós podemos mudar é como que a gente reage. Qual vai ser a nossa reação, ou melhor ainda, qual vai ser a nossa ação em relação à injustiça. E em qualquer situação que existe em relação à injustiça, você pode agir da forma certa ou da forma errada. E isso nós vamos ver aqui hoje. Como agir ante a injustiça. Quando a justiça aparece na sua vida, pela primeira, pela 10ª, pela 100ª vez, como agir? Como agir? Preste bem atenção na palavra agir. Em qualquer situação das nossas vidas, nós vamos ou agir ou nós vamos reagir. Qualquer coisa. Nós vamos agir ou nós vamos reagir. Pastor, não é a mesma coisa? Não. São parecidos, mas são bem diferentes. Há uma grande diferença entre ação e reação. Se você olhar no dicionário, não agora é claro, mas eu olhei para vocês, a palavra agir traz uma definição assim: proceder de determinado modo. Isso é agir. Quando você age, ou seja, a sua ação, você tem um modo de agir que é determinado. Quem determinou? Você determinou. Você decidiu, você determinou que você vai agir de tal forma. Se você olhar, no entanto, a palavra reagir, primeiro foi agir, agora é reagir. Então, em vez de sua ação, a sua reação. Qual a diferença de ação, reação, agir, reagir? Reagir traz a seguinte definição: agir em consequência de ação de outro. Veja só. Agir é quando você determina como você vai reagir. Agir é como você decide fazer. Quando acontecer assim, eu vou fazer assado. Pronto, você determinou, você decidiu, está resolvido. Reagir ou reação é quando você reage em consequência de que outra pessoa. Ou seja, não é alguma coisa que é determinado, é um reflexo. É uma espécie de um instinto, não é algo que você determinou, é algo que depende nos outros. Então, essa ação e reação, a ação tem origem em você e a reação tem origem em outra pessoa, ou outra ação, ou outra situação, ou seja, é externo. Algo externo vai influenciar como você vai agir, enquanto agir é você que vai decidir e você vai determinar o curso das suas ações. E quando nós nos deparamos com injustiça, de modo geral, geralmente nós reagimos. Quando a gente vem, a justiça vindo em nossa direção, geralmente, todos nós, o natural é a gente reagir. É a gente usar o instinto, é a gente não parar para pensar ou ter predeterminado. Nós simplesmente entramos no modo automático, piloto automático, e nós queremos logo reagir e tomar aquela situação e fazer do modo mais natural, do modo mais fácil, do modo mais rápido. Só tem uma coisa: o modo natural, o modo mais rápido, o modo mais fácil, 99,9% das vezes é o jeito errado de fazer. Não é algo que você pensou, determinou, analisou, estudou, ponderou. Não, é aquela
aquela reação, aquele instinto, que geralmente é errado, e muitas das vezes. Então, nós temos que ter cuidado. Ter cuidado de como nos reagimos. Eu e você, a primeira reação que é natural que nós vamos ter, vai ser de tomar aquela injustiça que vem em nossa direção, e tomar aquilo como uma afronta pessoal. Alguém vem e calunia, lhe trapassa, lhe engana, mente, lhe usa, lhe dá uma rasteira, enfim. A primeira coisa, a reação que nós vamos ter, é que nós vamos tomar aquilo a nível pessoal. Uma afronta pessoal, algo que é pessoal. Ao invés de a gente enxergar que Deus pode fazer algo, Deus pode agir dentro do ocorrido, para avançar a vontade dele na nossa vida. O que a gente quer é o seguinte: você fez uma coisa contra mim, você vai lá querer o quê? Revidar, se vingar, dar o troco. É a primeira reação que a gente tem. Se alguém me injustiça, a gente quer arregaçar as mangas e partir logo para a briga. Você falou mal de mim, eu vou falar mal de você. Você me trapaceou, agora eu vou trapacear você. Ou pior, outra pessoa inocente que não tem nada a ver com a história. Mas a nossa primeira reação é de tomar aquilo a nível pessoal, e a gente querer resolver aquilo a nível pessoal, ao invés de enxergar o que Deus está fazendo ou está querendo fazer através daquilo em nossas vidas. Então nós devemos agir com princípios e não reagir com emoções. Agir com princípios pré-determinados e não com emoções. Por isso que é importante no culto, quando a gente tem uma determinada um tema, uma pregação aqui, no final do culto nós temos um apelo. Para que o apelo, pastor? Aquilo é uma coisa que a gente faz só para fazer? Não. Aquilo ali é para você predeterminar algo em sua vida. É para você, antes do acontecido, já tomar uma decisão que você vai agir de uma certa forma e não reagir. Porque a melhor hora de você determinar no seu coração para fazer alguma coisa, não é na hora da decisão, é antes. Você tem que decidir antes de você encarar aquela decisão, o que você vai decidir. Vou dar um exemplo aqui. Você deve decidir, por exemplo, domingo de manhã, 9h30, nós temos um culto aqui, é você determinar hoje, que domingo, 7, 8 horas da manhã, eu vou acordar, eu vou me arrumar, por favor se arrumem, eu vou me arrumar e vou vir para a igreja. Por quê, pastor? Porque se você esperar até domingo de manhã, você vai acordar, sabe o que vai acontecer? Aquela cama vai estar tão quentinha, tão gostosinha, tão confortável, que nem se a casa estivesse pegando fogo, você vai querer sair da cama. Então, domingo de manhã não é a hora de você estar decidindo, vou ou não vou para a igreja. Não, você tem que decidir isso quando? Hoje, quarta, quinta, sexta, antes que aconteça. Você tem que decidir, jovem e não tão jovem, que você não vai fumar, beber, tomar drogas, antes que chegue alguém e fala, quer experimentar essa droga aqui? Deixa eu ver. Não, quero não. Parabéns, você falou não, dessa vez. E a próxima. Então nós temos que determinar antes, para quando vem alguém espertinho, emissário do diabo, lhe oferecer alguma coisa, você já está decidido no seu coração, não quero. Você não vai estar reagindo, você vai estar agindo. Reação é quando você vai agir determinado pelas suas circunstâncias. Ação não, ação você vai fazer aquilo, ponto final, ninguém vai mudar o seu curso de ação. Então nós temos que aprender a agir ao invés de reagir, em todas as áreas, mas especialmente na questão de injustiça. Porque a nossa tendência natural é querer tomar aquela afronta pessoalmente. Você já pensou nisso? Injustiça, acima de tudo, é contra Deus, que é um Deus justo. Qualquer injustiça contra mim é além de uma afronta pessoal, uma afronta maior ainda a um Deus santo e justo. Já pensou nisso? Agora, quantos de nós, sofrendo injustiça, estamos pensando em que Deus foi atingido e ofendido pelaquela injustiça? Não, pastor, eu nunca pensei em Deus estando injustiçado. Não, porque a gente está pensando na gente, e é que está o problema. Nós temos que tirar os olhos das emoções, tirar os olhos das reações e começar a agir a partir de princípios. Com isso em mente,
quando você for injustiçado, a primeira coisa que você precisa lembrar e decidir, hoje, agora, de como você vai, não reagir, mas agir, é como você vai agir reconhecendo a sua responsabilidade. Veja bem, pastor, eu não estou injustiçando ninguém, eu estou sendo injustiçado. Não sou eu que estou sendo aprontando, estão aprontando comigo, pastor. Pois bem, reconheça a sua responsabilidade. Olhe comigo para Gênesis 37. Nós lemos o 39, vamos voltar para o 37 rapidinho. Onde diz assim, Gênesis 37 e versículo 27. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aqui esse trecho que nós estamos lendo, é claro, foi o episódio quando os irmãos dele desistiram de querer matá-lo, e o venderam por 20 peças de prata. E aqui, seguindo a sequência da semana passada, a gente viu que os irmãos de José, que sim foram injustiçados pelo pai. O pai tinha um favorito, o pai tratava eles de forma diferenciada, era uma injustiça. Eles, sendo injustiçados, se acharam no direito de injustiçar a outro. Aprontaram comigo, eu vou aprontar com alguém. E aqui eles estão aprontando. Eles estão aprontando com seu irmão José. E eles se acharam no direito de fazer isso, e assim o fizeram. Note a frieza. Frieza, você vê aqui como Judá foi que disse, não, mas não mate não, vamos vender. Ah, tá, ok, vamos vender. Ninguém pensou duas vezes. Vendeu o irmão para uma vida de escravidão. Terrível injustiça. E maior injustiça do que sofreram. Note isso. Quando a gente propaga injustiça, a nossa injustiça vai sempre ser maior do que aquela que nós sofremos. Ou seja, há um efeito de amplificar. E por isso que o mundo está na bagunça que está. Está todo mundo passando adiante e aumentando a justiça cada vez mais. Então, José aqui, ele precisou tomar uma decisão. José aqui, ele precisava decidir se ele iria, como os irmãos, perpetuar esse ciclo de injustiça. Falamos sobre isso semana passada. Esse ciclo que, quando alguém apronta comigo, eu me acho no direito e no dever, muitas vezes, de querer aprontar com o próximo. Ou seja, ele ia propagar, perpetuar esse ciclo, ou ele ia quebrar. Ou ele ia quebrar esse ciclo. Como quebrar o ciclo, pastor? Decidindo fazer o que é certo e agir de forma íntegra, de forma correta, de não passar adiante. Assim que você não tem outro jeito de quebrar esse ciclo. Você aqui, eu sei, eu talvez não saiba exatamente como, mas eu sei que vocês, cada um de nós aqui hoje, todos nós sofremos injustiça de alguém, em algum momento, em algum grau, de alguma espécie. E não vai ser a última vez. O que nós temos que decidir agora, é decidir reconhecer a nossa responsabilidade de quebrar esse ciclo vicioso. Porque se nós não quebrarmos, ele vai embora. A roda sai rolando. Sai rolando, não vai parar, vai continuar. Como você reagiria? E pense, como você deve agir, não reagir. Devemos agir levando em conta a responsabilidade que nós temos. Sabe, a gente vive num mundo hoje que justifica os injustos, porque os injustos foram injustiçados. Tenha muito cuidado quando alguém ou um grupo começa a culpar o coletivo pelo comportamento de um indivíduo. Hoje a moda é o quê? Ah, o fulano é assim porque a sociedade. Ah, porque a família dele. Ah, é porque a escola dele não tem ar-condicionado. É porque na rua dele não tem... Gente,
É o oposto do que a Bíblia faz. Deixa eu ler para você aqui Romanos 14, 12. Romanos 14, 12 fala assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso quer dizer que você e eu e todo mundo vai prestar conta de si mesmo. Não adianta chegar lá e falar: sabe o que é, Deus? Eu fiz isso porque o Zidane, ele deu um chute na minha canela. Eu fiz isso porque o Bruno, ele fez não sei o quê. Querido, você tem que dar conta de você, não do Bruno, do Zidane, de quem seja. Você dá conta de você. Mas sabe o que? É porque o meu pai não me bateu. É porque o meu pai bateu demais. É porque o meu pai era um bêbado. Porque o meu pai era não sei o quê. Porque a minha mãe... Cada um vai dar conta de quem? De si mesmo. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Não adianta você querer culpar o professor. Eu treino está ruim, sabe por quê? Porque meu professor é ruim. Eu sei que tem professor ruim. Mas eu sei de alunos que mesmo com professor ruim, mesmo com escola ruim, mesmo com material ruim, mesmo com circunstâncias ruins, venceram na vida. Enquanto outras pessoas com circunstâncias muito melhores foram um fracasso, estão o quê? Culpando a escola, culpando os pais, o vizinho, o governo, o clima, enfim, culpam todo mundo. Deus fala: você vai prestar conta de você, cada um vai prestar conta da sua vida. Não dos seus amigos, da sua família, dos seus cidadãos, concidadãos, cada um vai prestar conta por si mesmo. Até que os indivíduos mudem, a sociedade nunca mudará. E esse pensamento de culpar o coletivo é justamente o oposto disso. Eles acham que quando a sociedade mudar, as pessoas mudam. Isso é uma coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida. A sociedade muda quando as pessoas mudam, não o contrário. Sabe quando essa igreja aqui vai ser uma igreja boa, não é uma igreja boa, amém? Essa igreja aqui vai continuar sendo boa enquanto as pessoas forem boas e fiéis a Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quem nós aceitamos, quem nós temos comunhão, quem nós colocamos em lugar de liderança. Por quê? Justamente por isso, porque essa igreja é composta dos indivíduos e não o contrário. Aquelas portas não são portas mágicas que ao entrar por ela você vai ser transformado em algo que você não é. Então o meio não faz o homem, é o homem que faz o meio. Porque essa história de o meio faz o homem tira a responsabilidade de quem? Do indivíduo. Do indivíduo. Essa igreja é uma igreja que não presta. Não presta porque você não presta. Se você prestasse, a igreja prestava. Não tem outra forma. Essa igreja é uma igreja muito amigável. Por quê? Porque nós temos pessoas que são amigáveis. Se uma igreja que não é amigável, é o oposto. O meio não faz o homem faz o meio. É o que a Bíblia fala. A responsabilidade é de cada um de nós, de escolher tomar decisão. E aqui estamos vendo a responsabilidade. Quando vem a injustiça bater na sua porta, entenda que você não vai poder usar aquela injustiça para se achar no direito de propagar a injustiça e fazer algo errado e passar a amplificar e perpetuar aquilo adiante. Você não vai ter, você não tem esse direito. E nós temos que lembrar dessa responsabilidade de quebrar esse ciclo vicioso, assim como José fez. José aqui, nós vemos no texto que nós lemos em Gênesis 39, versículo 6 a 9, nós vimos que ele teve essa oportunidade. José, ele foi injustiçado, ele foi comprado por Potifar. Gente, sabe o que é você ser comprado? Você se tornar propriedade particular de outra pessoa? Assim como uma mesa, um copo, uma cadeira, alguma coisa. Você é propriedade exclusiva daquela pessoa. Aquela pessoa pode tratar você como você quiser. Ela pode tirar a sua vida. Você está totalmente à mercê daquela pessoa. Gente, Deus não criou a gente para isso. No entanto, Potifar escravizou José. E tinha outros escravos também. Ele podia falar: a culpa não é minha, os meus irmãos me venderam, eu não fiz nada de errado, eu fui vendido. Agora esse indivíduo aí, ele me compra, ele acha que eu sou propriedade dele, eu sou o seu escravo e trabalho de graça. E a mulher dele está dando em cima de mim. Já sei o que eu vou fazer, vou dar o troco. Ele merece, ele aprontou comigo.
Não sou ele, mas eu fui aprontado. Eu virei escravo de graça, não fiz nada de errado. Pois agora, eu tenho a oportunidade de dar o troco. Eu tenho a oportunidade de mostrar para esse Potifar uma coisa. Eu quero aprontar uma com ele que ele vai ver. Ou seja, ele teve a oportunidade de propagar, perpetuar o ciclo de injustiça. Diga uma coisa, seria correto José ter se envolvido com a esposa de Potifar? De quem ela era esposa de quem? De Potifar. Ela era esposa de José? Não. Logo, está errado ele se envolver com ela. Então, veja o que foi que ele falou aqui no versículo 9, o que foi que a senhora Potifar falou, tá? Da proposta que ela deu. Ele falou o que? No versículo 9, segunda parte. Porquanto tu és sua mulher. José falou, olha, você é mulher dele. Você não é mulher, você é mulher dele. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja que interessante. José estava entendendo que ele não só faria uma maldade contra Potifar, mas faria uma maldade contra Deus. Entenda, como eu falei no começo. Você já parou para imaginar que quando a injustiça é perpetuada, quando a injustiça acontece, entenda uma coisa, você não está só pecando contra a pessoa, você está pecando contra Deus. Foi o que José falou aqui. José entendeu e falou, não, está errado isso. Eu não vou fazer isso, mesmo que ele me escravizou, mesmo que eu fui vendido para a escravidão, eu não vou pecar contra você, e nem contra Potifar, e nem tampouco contra Deus. José via a responsabilidade que ele tinha ao encarar a injustiça de botar o freio na coisa e dizer, vai parar aqui. Os meus irmãos foram injustiçados, eles por sua vez me injustiçaram, mas eu não vou injustiçar Potifar. Eu não vou injustiçar Deus. E ele, caiu fora. O que lhe custou a sua liberdade, porque dali ele foi preso pela falsa acusação. Outra injustiça. Outra injustiça. Mas ele não vai ser um propagador de injustiça. E você e eu, como nós vamos reagir? Porque a reação normal não é essa. A reação é dar o troco. Agora é minha vez. Então, em vez de reagir, haja. Predetermine e não reaja, mas haja quando a justiça vier bater na sua porta, porque ela vai bater na sua porta. Se já não bateu, se já não está batendo. Mas há esperança. Há esperança. José aqui encarou a injustiça e a tentação de revidar. E ele fez o que é certo. E Deus pode mudar a gente. Sabe por quê? Porque isso é o que Deus faz. Isso que Deus faz. Deus quer trabalhar e quer mudar. Tirar as reações e colocar ações que lhe agradam em nossas vidas. Então, a nossa responsabilidade é manter o nosso foco em Deus. Manter nossos olhos em Cristo. E não nas pessoas que nos injustiçaram. Se José fosse manter os olhos nos irmãos dele, em Potifar, na esposa de Potifar, se ele fosse manter os olhos nas pessoas, ele reagiria como os irmãos dele reagiu. Mas não, ele manteve o seu foco em Deus. Olhe comigo no versículo 20 de Gênesis 50, último capítulo de Gênesis. A primeira coisa que nós vimos, nós temos que encarar a nossa responsabilidade de quê? Quebrar o ciclo vicioso. Segunda coisa, se recuse, decida agora, não espere a hora, decida agora. Não reaja, haja, predetermine agora, hoje, que você vai se recusar a revidar. Você vai se recusar a revidar. Gênesis 50, versículo 20, fala assim. Isso é José falando para os seus irmãos. Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos,
Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, a essa altura do campeonato, já havia se tornado poderoso. Ele era o primeiro-ministro, segundo apenas para Faraó. Estava no poder dele mandar prender, castigar, executar, fazer o que ele quisesse. Aqui no capítulo 50, no final do capítulo, os irmãos já estavam morando há anos no Egito. Mas desde a primeira vez que ele os reconheceu, ele poderia ter revidado, porém ele não revidou. José não buscou fazer isso, que é exatamente o que Deus quer. Romanos capítulo 12 e versículo 19 fala assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não é para eu e você revidar. Mas pastor, você não sabe. Decida, eu não vou revidar. E vai ficar por isso mesmo? Não. A vingança pertence a quem? A Deus. E vá por mim. Deus vai se vingar muito mais perfeitamente do que você e eu jamais poderíamos bolar. Isso sem contrariar a Deus em nada. Deixa na mão de Deus. Deus vai nivelar as balanças, Deus vai revidar, mas deixe que Deus revide. Aqui está dizendo claramente: não vos vingueis a vós mesmos. Note que não é uma sugestão, opinião, um pedido, é uma ordem. Não vos vingueis a vós mesmos. Se vocês não se vinguem, deixe comigo, Deus está falando. Não vingais a vós mesmos, vingança pertence a mim. Deixa que eu vingo vocês, não se preocupe. Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Porque se você crê em Deus, na sua palavra, você não vai buscar revidar ou se vingar. Por quê? Porque você vai crer e vai entender que Deus vai se vingar por você. Fazer o quê? Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa que Deus revinde. Mesmo quando José reencontrou seus irmãos, aqui é já no final, aqui, como falei, já tinham, estavam já convivendo há muito tempo, já há vários anos, mas mesmo na primeira vez, ele não buscou fazer nada. Ainda haviam 5 anos de fome quando ele os encontrou a primeira vez. Ele podia falar: para você não tem comida não, vão-se embora. Não, ele os acolheu. Por quê? Porque ele era um homem que queria fazer o que é íntegro, o que é certo. Ele não queria revidar. Ele não queria dar o troco, porque ele sabe que revidar pertence ao Senhor. É interessante notar como personagens bíblicos reagem. Nós temos o trio Saul, Davi e Absalão. Todos eles estiveram em relação à autoridade, estiveram em autoridade, todos eles sentaram no trono de alguma forma ou de outra. Mas essa relação de revidar e se rebelar e querer passar por cima e falar: Deus, eu vou me vingar, eu vou revidar, é algo muito, muito didático. O rei Saul, por exemplo, usou da sua autoridade para perseguir Davi. Ele era rei, Davi não era rei, mas Saul perseguiu Davi ferozmente, abusando do seu poder. Davi não fez nada. Davi teve várias oportunidades que ele poderia ter se vingado e tirado a vida de Saul. Conhece a história? Certa vez ele rasgou, ele estava tão próximo, tão vulnerável estava Saul, que ele poderia ter tirado. Não, ele tirou, cortou uma parte da túnica do rei e falou: olha, eu poderia ter tomado sua vida, rei, está aqui, ó. Eu cortei uma parte da sua túnica. Saul olhou e viu que estava faltando, e viu na mão dele: tu és mais justo do que eu, Davi, porque você tinha a oportunidade, você teve a oportunidade de se vingar e você não se vingou. Davi não tentou jamais dar o troco. Ele estava sendo o quê? Injustiçado. Me diga uma coisa: o que Davi fez para merecer ter o rei e todo o exército caçando ele igual um animal para tirar a sua vida? O que foi que ele fez de errado? Nada. Grande injustiça. No entanto, ele não revidou, ele não rebelou. Aí nós temos aqui Davi. Davi teve o seu filho cometer uma injustiça contra ele. Seu filho Absalão rebelou-se contra ele.
ele não buscou vingança contra Absalão. Inclusive, quando na batalha final, quando o exército foi atacar o exército de Absalão, Davi falou: pega leve em Absalão, pega leve, não machuque o jovem. Isso porque Absalão roubou o trono dele. Absalão roubou o trono. Davi passou vergonha, injustiçado pelo próprio filho. E quando veio a notícia de que seu filho havia morrido, lamentou-se tanto que os seus generais vieram: se você não parar com isso agora, o seu reino vai desfalecer, porque muitos homens morreram nas mãos dessa rebelião, e você chorando e lamentando pela morte do líder deles. Momento algum Davi se rebelou. Então entenda essa relação de rebelião, de querer buscar vingança. Querer buscar vingança é uma rebelião contra Deus, porque Deus fala: não busquei vingar a vós mesmos, deixa que eu. Quando a gente vai revidar, a gente está dizendo: Deus, não é seu não, é meu, me dê aqui, ó. Nós estamos entrando nas coisas de Deus e dizendo: isso eu quero para mim. Eu sei que vingança lhe pertence, mas eu vou roubar isso, eu vou tomar para mim. Eu quero essa vingança. Isso chama-se roubar. Isso chama-se querer tomar o lugar de Deus. Isso chama-se querer ser semelhante ao Altíssimo. O que eu estou dizendo, isso é diabólico, é demoníaco, é satânico. Você querer vingança, você querer passar adiante injustiça, é diabólico, porque vingança pertence a Deus, a mais ninguém. Então não queira você ou eu querer tomar o lugar de Deus e tomar o trabalho de Deus. Deixa Deus vingar. Esse é o trabalho é o trabalho dele. Abusar, rebelar contra poder e autoridade é errado, não tem justificativa. Ah, mas sabe o que? É porque o governo não presta. Então, como o governo não presta, eu vou... Isso é revidar, gente. Isso é revidar. Ah, é porque em Brasília é tudo ladrão. Eu acredito que a maioria é ladrão, mas não é desculpa para fazer o que fizeram no Espírito Santo, onde a população em geral saiu saqueando as lojas, roubando tudo que... Por que você está fazendo isso? É porque... Não tem porquê, está errado. Por que você está arruinando o trabalho, o negócio de alguém que passou anos construindo, sacrificando? Você entra, quebra tudo, rouba tudo. Por quê? Ah, é porque não tem justificativa. Eu estou me vingando porque eu perdi. Não tem justificativa. Isso é querer passar, propagar injustiça. Não tem desculpa. Cada um vai dar conta de si mesmo. Davi, quando estava debaixo de autoridade e quando ele estava em autoridade, se recusou a atacar Saul e se recusou a atacar Absalão. Por quê? Ele falou: Deus, está na tua mão. Está na tua mão. Eu não vou buscar vingança. Davi entregou e confiou tudo a Deus. E não se saiu nada mal. Última coisa, vamos ver de novo Gênesis 50 e versículo 20. Versículo 20 fala assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Primeira coisa, lembre-se da sua responsabilidade de quebrar esse ciclo. Lembre-se de se decidir não revidar. Deixa isso na mão de Deus. E a última coisa, lembre-se da soberania de Deus. Lembre-se disso. José aqui, ele pôde agir dessa forma correta, quando encarado com injustiça, porque ele reconhecia e reconheceu a soberania de Deus e que Deus estava no controle. Deus estava no controle. Sim, ele foi tratado de forma injusta pelos seus irmãos, pelo Potifar, pela esposa de Potifar, pelo copeiro, que ele interpretou o sonho, e o copeiro esqueceu de falar para o rei, ele ficou lá na prisão. Ele foi injustiçado, mas apesar de tudo isso, José nunca perdeu visão do fato de que Deus está no controle, e que Deus é soberano, está sabendo de tudo.
Pense nisso. Se José não tivesse sido injustiçado pelos seus irmãos, sendo vendido para os ismaelitas, se José não foi injustiçado quando Potifar o comprou como escravo, se ele não tivesse sido injustiçado quando ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, se ele não tivesse sido injustiçado em relação ao copeiro, se todas essas injustiças não tivessem acontecido, ele nunca teria se tornado governador do Egito. Já pensou nisso? Ele só chegou na posição que ele chegou, ele só foi exaltado ao ponto que ele chegou devido às injustiças que ele sofreu. Ou seja, tudo aquilo, a venda dos irmãos para os ismaelitas e a compra por Potifar, e a traição da esposa de Potifar e o copeiro, esqueceram, tudo isso Deus usou para levar José ao domínio e ao governo e ser a autoridade maior só abaixo do faraó do Egito, a maior e mais poderosa nação na terra naquele tempo. Deus usou estas coisas. Deus tem um jeito de transformar o mal em bem. É a especialidade de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas, até quando seu irmão lhe vende, até quando você é vendido e tomado como escravo, até quando você é falsamente acusado e esquecido, isso é todas as coisas. Deus, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus pega todas essas injustiças que a gente sofre e Ele opera para o bem. Só tem duas pré-condições aqui. Número 1, você ama a Deus? Aqui está dizendo, para os que o amam. E amar a Deus, não estou dizendo que você sente um friozinho no fundo da barriga. Não. Ama a Deus. A palavra ali é a palavra ágape. A palavra ágape é uma palavra que inclui e envolve ação. Não é só amor de boca ou amor platônico, é ação. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Amor inclui ação. O que você faz? Como que você externa, demonstra o seu amor para Deus? É triste dizer isso, mas muito crente fala que ama a Deus, mas é de boca para fora. Porque não fazem absolutamente nada para Deus. E quando fazem nada, acham que já estão... Já estou abafando. Eu vim para o culto mês passado, estou abafando. Hoje de manhã eu passei assim, olhei para a Bíblia assim de lado assim, ó. Eu quase que pensei em pegar a Bíblia para ler. Está vendo como eu sou um bom crente? Eu quase que oro hoje, quase, dei uma vontade, mas passou. Diga uma coisa, você ama a Deus? Porque isso daqui é só para aqueles que amam a Deus e que estão de acordo com o seu chamado, o seu propósito. Você está fora da vontade de Deus? Fora do propósito de Deus? Nem tudo vai cooperar para o bem, não, Senhor. Nem tudo coopera para o bem. O que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está no caminho, no propósito de Deus, você o ama, vem o que vier, Deus vai transformar aquilo para o bem. Eu diria que José amava Deus. Ele confiava em Deus. Ele estava no propósito de Deus. E mesmo essas injustiças... Gente, você conhece alguém que passou por tudo isso que ele passou? Raro você encontrar alguém que sofreu tamanha uma dessas injustiças. Ele sofreu 4. Mas sabe uma coisa? Deus usou todas estas coisas para o bem. Pergunta para José se ele estava arrependido. Agora ele mora num palácio, casou com a filha lá de um grandão, teve filhos e tinha fama e sucesso, dinheiro e poder, salvou sua família, reuniu todo mundo. Pergunta se valeu a pena. Claro que valeu a pena. Porque era boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Era o propósito de Deus. Se nós entendermos essa realidade, que Deus pode operar para o bem todas as coisas, a nossa reação e a nossa abordagem à injustiça seria transformada.
O problema é que a gente reage. Em vez de agir, a gente reage. E a reação, geralmente, é a coisa errada. Pior das hipóteses, os nossos adversários só podem ser instrumentos nas mãos de Deus para realizar a vontade de Deus em nossas vidas. Mais nada. Mas aquela pessoa aprontou comigo e fez aquilo. Foi usada por Deus. Foi usado por Deus para fazer a vontade de Deus na minha vida. Mas o que ele fez? Deus vai transformar aquilo. Você ama Deus? Amo. Está na sua vontade? Está no seu propósito? Estou. Então fique tranquilo. Agora, se você não está no propósito, no caminho de Deus, quando alguém apronta uma com você, você não tem garantia nenhuma que Deus vai operar aquilo para o bem. Muito pelo contrário. Aquilo provavelmente são lapadas de Deus para você aprender a ser esperto. Abrir os olhos. Aquilo são as varadas de Deus, que Deus manda alguém aprontar uma com você, para ver se você acorda e abre os olhos. A soberania de Deus não quer dizer que aqueles que praticam injustiça e maldade não terão que prestar contas. Pastor, você falou que eu não posso revidar, não posso me vingar. Não quer dizer que eles vão sair cheirosos da história. Nós bem sabemos aqui a história dos irmãos de José. Eles passaram a vida inteira atormentados com a consciência moendo o juízo deles. Como sabemos disso? Lá em Gênesis 50, capítulo 15, fala assim: vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Gente, isso daqui foi décadas depois do final da vida deles. Décadas depois. Quando o pai morreu, eles falaram: pronto, o pai morreu. Agora José vai pegar a gente. Ele só não aprontou com a gente por causa do pai. O pai morreu, ele vai vir atrás da gente, ele vai retribuir o mal que nós fizemos com ele, mesmo agora, mesmo no final de Gênesis, mesmo depois de José ter falado, reafirmado, prometido, mostrado, provado que não ia fazer nada. Mesmo que ele falou: gente, vocês fizeram por mal, mas Deus quer fazer por bem. Mesmo depois de tudo isso, eles morriam de medo que agora José ia pegar eles. Volte um pouquinho mais para Gênesis capítulo 21. Versículo 21, é mesmo capítulo. Gênesis 50, 21. Agora, pois, isso é José falando: agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Mesmo depois desse tempo todo, José teve que ir para lá e falar: calma, eu não vou matar vocês, calma, eu não vou. Porque eles estavam assim, morrendo de medo, passaram a vida inteira assim. Lembra quando eles foram presos era José? Eles não sabiam que era José? Que foi que disseram um para os outros, e José ouviu: Deus está trazendo isso sobre nós, pela maldade que nós fizemos com o nosso irmão José. Tudo o que acontecia de ruim na vida deles, eles sabiam: já sei o que é. Foi porque a gente aprontou com José. Eles saíram ilesos dessa história? Eles ganharam as 20 moedinhas de prata deles e saíram ilesos? Não, passaram uma vida com a consciência pesada, atormentando, moendo o juízo deles. Valeu 20 peças de prata, para dividir entre os 10, 2 peças cada? Valeu a pena? Uma vida inteira? Gente, ninguém escapa à justiça divina. Ninguém. Você crê nisso? Você crê que ninguém escapa à justiça divina? Então pare de querer se vingar. Pare de querer você revidar. Pare você de propagar e passar adiante a injustiça, porque isso acontece no mundo, gente. Sempre que alguém sofre uma injustiça, a gente quer jogar a injustiça em cima de outro. Por quê? Aprontaram comigo, eu vou aprontar com alguém. Me deram um tapa, então eu vou dar um tapa. Me enrolaram, eu vou enrolar alguém. Me traíram, eu vou trair alguém. E assim vai. O meu pai me tratou mal, então eu vou tratar meu filho mal. E assim a coisa vai. Pare.
Pare, temos que parar. Como reagir ante a justiça? Descansar na fidelidade de Deus. Deus vai cumprir sua palavra, gente. Deus vai cumprir sua palavra. Todos os princípios de Deus são verdadeiros. E de uma coisa podemos ter certeza: pode ficar oculto de nós por algum tempo, mas saiba que Deus trará justiça. Você talvez já... Eu estava conversando com a irmã Simone hoje. Anos atrás, eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Uma certa pessoa aprontou uma comigo, que é digno de uma novela, que aprontou comigo. Alguns anos atrás, eu ouvi falar, eu nem busquei essa pessoa, me veio a mim notícias dessa pessoa. Segundo casamento, desfeito. Carreira no lixo, estava vendendo consórcio para geladeira. Nada contra isso, gente, mas para alguém que estava na posição que ele estava, para estar vendendo consórcio de geladeira, é uma baita de uma queda. Nada contra vender consórcio de nada, é um trabalho digno e honesto. Mas se você visse essa pessoa 20 anos atrás, para ele isso é o fim da picada. 2 casamentos arruinados, seus filhos não querem saber dele, não querem ver ele nem pintado de ouro. Aí eu falei, não estou dizendo... Foi porque ele aprontou comigo. Ele com certeza aprontou com muita gente. E eu não fui o primeiro, e provavelmente eu não fui o último. Alguém que eu tinha como amigo, como um irmão, aprontou comigo e com outros. Hoje eu tenho pena dele. Mas mesmo lá atrás, sabe o que eu fiz para me vingar dele? Nada. E por anos, e anos e anos, décadas passaram, eu nunca soube o que deu dele. O que foi que ele pagou pelo mal que ele causou a mim, a tantas pessoas, outras pessoas? Eu nunca fiquei sabendo. Passaram-se décadas. Aí eu fiquei sabendo. Mais uma vez, eu não fui atrás, veio a mim. Aí eu, comentando com a irmã Simone, eu falei, tá vendo? Tá vendo? Eu não fui o primeiro e provavelmente não fui o último. Mas, olha para trás, uma vida toda esculhambada, em todos os aspectos. Sabe por quê? Porque a justiça divina não falha. Você pode passar anos sem saber, você pode nunca ficar sabendo, mas saiba, a justiça divina não falha. Agora, se você quer fazer justiça, Deus falou o quê? Então faça. Então tem um versículo que fala assim, que não se alegre quando o seu inimigo está sendo disciplinado ou castigado por Deus. Por quê? Para que Deus não veja e tenha pena do seu inimigo. Eu estou parafraseando, mas o versículo fala mais ou menos isso. Não é interessante? A partir do momento que você busca vingança, Deus fala, você quer fazer? Faça. Eu vou fazer melhor. Quer fazer, você faça. Agora, se eu fizer, eu faço melhor. Não quero vingança. Quando você quer vingança, você quer decidir, você quer tomar frente, Deus fala, tome. Deus fala, eu sou o Salvador. Você quer se salvar com a sua religião, com suas obras? Você não vai conseguir. A minha salvação é perfeita. Mas quer se salvar? Vai acabar no inferno. É isso que você quer? Vá. Deus respeita as nossas decisões, gente. Ele fala, não busque vingança. Vingança pertence a mim. Agora, se quer se vingar, vá. Eu estou mandando você não ir. Quer ir? Vai quebrar a cara. Assim que nós devemos agir. Decidir agora. Não esperar ficar com a cabeça quente, nervoso e bravo. Decida agora. Decida. Eu tenho uma responsabilidade de quebrar esse ciclo vicioso. Cabe a mim dar um basta. Cabe a mim não revidar e cabe a mim confiar em Deus. Entregar a Ele. E Ele tudo fará. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra.